O técnico do Flamengo, Zé Ricardo, vive seu momento mais delicado à frente da equipe que assumiu há pouco mais de um ano. Ele estreou no dia 29 de maio de 2016 em Campinas, numa vitória sobre a Ponte Preta por 2-1. É hoje o treinador há mais tempo no cargo entre os 20 que comandam equipes da primeira divisão do futebol brasileiro. Mas a queda de rendimento da equipe, eliminação precoce na Copa Libertadores e especialmente opções do técnico na insistência com alguns jogadores podem lhe custar o cargo. A derrota para o Sport no Recife na noite de quarta-feira teve grande repercussão, já que o Flamengo tem apenas uma vitória conquistada em 5 jogos que já disputou nesse campeonato e não consegue fazer gols desde o empate do primeiro tempo, do empate 1-1 com o Atlético Paranaense. Empatou em 0-0 com o Botafogo e acabou sendo derrotado pelo Sport pelo placar de 2-0. E aí entram algumas escolhas do técnico. Muralha, o goleiro que tem falhado regularmente, digamos assim, sistematicamente já há algum tempo. Rafael Vaz, que 2 vezes foi barrado, mas com o qual ele contou muitas vezes, insistiu com esse jogador. E Márcio Araújo, um jogador contratado em 2014, num momento diferente do clube, quando o Flamengo não tinha recursos para buscar atletas para aquela e para outras posições com maior qualidade técnica, mas que continua com lugar cativo no time do Flamengo. Houve uma reunião na tarde dessa quinta-feira, dia seguinte à derrota para o Sport, uma reunião que envolveu o presidente Eduardo Bandeira de Mello, o CEO do clube, Fred Luiz, o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, o técnico Zé Ricardo, o Moser, jogador que integra também ali como um gerente de futebol, algo assim, a comissão técnica e outros integrantes da comissão técnica, do departamento de futebol do Flamengo. E foi colocado para Zé Ricardo a situação, ele vai ter que, digamos assim, usar mais a meritocracia, Meritocracia que nem sempre foi, digamos assim, a característica principal dentro dos critérios por ele adotados à frente da equipe rubro-negra nesse período de pouco mais de um ano. Ano passado, por exemplo, tivemos várias situações em que Mancoelho, que nem tem jogado muito bem nesse ano de 2017, entrava no time, fazia gols importantes, como marcou contra o Atlético Paranaense, vitória por 1-0, sobre o Cruzeiro, vitória por 2-1, ambas em Cariacica, no Espírito Santo, e depois saía até do banco. Situações confusas, complexas e questionáveis, como as opções que ele fez na Libertadores, a entrada do Matheus Sávio no jogo contra o São Lourenço, e a insistência com o trio, acho que é o principal problema, que tem causado mais incômodo no torcedor e internamente também, até no ambiente político do Flamengo, com muita gente já se manifestando. Dentro da diretoria do Flamengo há, sim, uma resistência muito grande de muitos integrantes, vice-presidentes e outros personagens, com relação ao técnico Zé Ricardo por conta dessas escolhas, dessas opções que ele tem feito ao longo desse período. No entanto, a decisão fica nas mãos do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Como já escrevi, inclusive, no Instagram, o Bandeira, vou colocar, inclusive, aqui o link para o Instagram aqui embaixo e também para o meu blog, onde você encontra mais informações a respeito dessa situação do Zé Ricardo. Mas o Bandeira de Mello, o presidente, é quem tem a palavra final. Demitir algum profissional do clube não é exatamente uma característica desse cartola, ele raramente toma esse tipo de decisão, e o Bandeira de Mello ouve demais o Fred Luiz. O CEO do Flamengo é o seu fiel escudeiro, é um homem que está sempre ao seu lado. Então tudo aquilo que o Fred ache, eventualmente vai pesar dentro de alguma decisão. O Rodrigo Caetano é o diretor executivo de futebol, mas como acontece em outros clubes, esses profissionais do futebol brasileiro, eles têm autonomia até um determinado momento, até um determinado ponto. Eles não podem, por conta própria, contratar e demitir treinadores sem o ok de quem está na hierarquia do clube acima, no caso, aí o presidente, o Bandeira de Mello, que acumula 2 cargos. Ele é presidente do Flamengo e é vice-presidente de futebol desde a saída de Flávio Godinho, que por questões particulares, digamos assim, acabou se afastando do cargo no começo de 2017. O que foi colocado para Zé Ricardo? Meritocracia, mudanças, que ele vai fazer certamente no time para domingo contra o Avaí, jogo em Florianópolis, e, enfim, mudar o seu comportamento para estimular a competitividade dentro do elenco. É o que passaram para ele nessa reunião, que ele precisa abrir mais a disputa por posições. Jogadores eventualmente insatisfeitos sempre existirão num elenco numeroso e com boa qualidade técnica, que é o caso desse atual grupo de jogadores que tem o Flamengo. Mas é preciso que essa competição seja, digamos assim, definida, quem fica no time, quem sai do time, quem é titular, quem não é, eventualmente, em função também do desempenho, ou seja, a meritocracia, que em muitos casos não pesou nas escolhas feitas pelo Zé Ricardo. Momento turbulento do Flamengo, momento complicado, que será tema, claro, também do bate-bola na veia, que vai ao ar pela ESPN Brasil, logo mais às 8h25, ficaremos até às 11 da noite falando dos jogos dessa quinta-feira no Campeonato Brasileiro
e também, claro, sobre a derrota do Flamengo ontem, sobre a derrota do Palmeiras e outros assuntos importantes, como o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, com uma excelente campanha, com um orçamento menor do que esses dois e com um técnico tão novo no mercado, praticamente como o Zé Ricardo, mas que vem fazendo um trabalho muito bom nesse começo de Brasileirão e nesse ano de 2017, que é o Fábio Carille. Esperamos vocês, então, no Bate-Bola, 8h25, ESPN Brasil, ao vivo, Bate-Bola na Veia, apresentação do João Carlos Albuquerque. Estarei por lá também com o Jean Oddi e com o Paulo Calçado. É isso aí. Saudações.